que te faz ser mais produtivo? Normalmente você acredita que ter mais disciplina ou uma rotina bem rígida é a chave para uma alta performance. Apesar dessas características elas serem muito importantes, existe um outro fator que, se ignorado, pode estar roubando o seu tempo e a sua energia. Você é daquelas pessoas que acorda cedo e cansado, se arrastando, ou já pula da cama e está disposto para ação? Ou ainda aqueles que dormem de madrugada e só vão acordar próximo do meio-dia do dia seguinte? O ser humano, ele trabalha em ciclos de 24 horas, produzindo hormônios que te deixam com mais energia para fazer as atividades mais intensas ou te desaceleram para que você possa ir dormir, por exemplo. Quando você entende essa dinâmica particular do seu corpo, o jogo muda de figura. Entender esse conceito e como ele se aplica à sua realidade pode ser um dos segredos para você fazer mais em menos tempo, sem precisar lutar contra o cansaço ou a procrastinação. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como saber qual é o seu horário mais produtivo e o principal, o que fazer com essa informação para se manter um profissional de alto nível. Eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance e eu ajudo esses mesmos profissionais a fazerem mais em menos tempo. Nosso mundo hoje, ele ocorre de acordo com a luz do sol. Isso é uma verdade, né? Só que essa poderia ser uma afirmação totalmente verdadeira se nós estivéssemos vivendo há, sei lá, 150 anos atrás, 200 anos atrás. Para você ter uma ideia, a lâmpada incandescente, ela foi inventada, né, e descoberta por Thomas Edison ali em 1879, tem 146 anos. Isso não está tão longe assim, se você for parar para pensar, né? Se bem que talvez, mas enfim, não é tão longe quanto a gente imagina, tipo, sei lá, 500, 600 anos. Hoje nós temos uma configuração completamente diferente, né? A gente tem cidades inteiras que elas possuem um ecossistema completo no período noturno. As cidades que nunca dormem, por exemplo. Não é? Então, vou dar um exemplo aqui. Hospitais, farmácias, empresas de construção. Eu já assisti um vídeo na internet aqui de uma empresa, acho que na China, subindo um prédio simplesmente da noite para o dia. Basicamente isso, enquanto todo mundo está dormindo, ali a empresa está subindo um prédio. Então, você tem esse ecossistema. E nesse sentido, algumas coisas acabam mudando. O homem antigo, ele trabalhava ali pouco antes do sol nascer, porque já existe uma luminosidade, né? Já existe algo que você consegue enxergar e trabalhar na terra, que era o que o homem antigo fazia. E aqui, quando eu estou falando homem antigo, é na época da agricultura mesmo. Isso até hoje, quando você vê os pequenos produtores, eles fazem isso, né? O homem novo hoje, basicamente, ele pode escolher qual horário que ele quer trabalhar, ele pode escolher o que ele achar melhor, em tese, né? Então, existe, de fato, uma tendência natural do seu corpo que é biológica, né? E ela é evolutiva, que é o ciclo do sol, digamos assim, o ciclo circadiano, que é você trabalhar naquele ciclo ali e respeitar as 24 horas. Isso vai acontecer eventualmente com o seu corpo, né? Então você vai produzir substâncias, essas substâncias são os hormônios que você produz, que elas te induzem ao sono. E esse sono, ele é uma necessidade fisiológica, tanto que privação de sono foi já usado como estratégia de tortura. Então, você ficar privando o seu sono pode ser um erro, não é? Então, essa produção desses hormônios, elas ocorrem em determinados momentos do dia. Por exemplo, a melatonina, que é um indutor do sono, ela é produzida ali no começo da noite, né? Um outro exemplo é o cortisol, que é o que te mantém em estado alerta e acordado. Normalmente o pico dele acontece de manhã. E aí, o cortisol, por exemplo, aumentado, ele pode trazer alguns comportamentos pouco convencionais. Como você começa a querer agradar a todo mundo. Porque você tem um cortisol muito alto e às vezes você se sente mais estressado. Porque sua cabeça ela já está tão pesada que automaticamente você não quer ter o trabalho de entrar numa discussão. Isso acaba prejudicando sua produtividade e aumenta a sua ansiedade, porque você vai deixar de fazer o seu trabalho para fazer o trabalho das outras pessoas. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu te mostro como a ansiedade ela impacta a sua vida e o seu trabalho e quais são os caminhos para que você se torne cada vez mais produtivo. Não deixe que a ansiedade te atrapalhe.
O link vai estar na descrição desse vídeo. E aí, você pode estar se questionando agora. Nossa, mas eu sou tão devagar durante a manhã, ou durante a noite eu rendo muito melhor, como que eu faço, né? Exato. Existem ciclos diferentes para as pessoas, ainda mais que, falando, né, 146 anos, alguma coisa ali já deve ter mudado. E como existem esses ciclos diferentes, isso a gente chama de cronotipo. E existem 3 tipos. Né? Quem tem mais energia no período matutino, essa pessoa ela acaba dormindo ali mais cedo, ali por volta das 10 horas, às vezes até antes, e acorda por volta das 6 da manhã. Quem tem mais energia no período vespertino, ela dorme ali por volta das 3 horas da manhã e acorda por volta das 11, certo? E o intermediário que dorme ali entre meia-noite e acorda ali por volta das 8 horas da manhã, certo? Então você tem ali esses 3. Eu não gosto muito dessa classificação, é uma opinião particular minha, mas é como hoje a literatura traz aí, porque hoje a gente tem recursos para entender melhor o seu período ali. Tem gente que não precisa de 8 horas de sono, 10 horas de sono, 12 horas de sono. Antigamente, muito antigamente, o ser humano ele tinha o hábito, né, o costume de dormir mais de 12 horas, porque você não tinha luz elétrica, você não tinha luz do sol. Ou seja, quando anoitece, anoitece. Então, o que você vai fazer à noite se você não tem luz? Ou até mesmo na época das lamparinas, não tinha muita coisa para você desenvolver. Você teria que fazer um trabalho em casa, por exemplo. E aí, quando você começa a entender qual é o seu tipo, você começa a entender qual é o melhor horário que você pode trabalhar, qual é o melhor horário que você pode desempenhar uma função e desempenhar melhor algum papel. Muito dificilmente, por exemplo, você vai ver um cara que treina para ser medalhista olímpico, e aí eu estou colocando um exemplo desse mesmo, né? Um cara que treina para ser medalhista olímpico treinando de madrugada. E aqui, um medalhista olímpico de esportes convencionais, né? Dificilmente você vai ver ele treinando de madrugada. Ele vai treinar, acordar cedo, mas treinar de madrugada não. Ele vai ter ali o seu período de descanso muito mais rígido, digamos assim, e dificilmente você vai ver ele acordando de madrugada. Pode até ser que ele mude o treinamento dele, por exemplo, para se adequar ao tempo da onde as Olimpíadas vai acontecer, no país, por exemplo, por causa de uma zona lá diferente, né? O fuso horário. Porém, ainda assim, você não vai ter a luz do sol. Né? E esse é o ponto, porque você está equilibrando ali justamente a produção dos seus hormônios, tá? E eu usei esse exemplo mesmo, e até me demorei nele aqui, porque ele é extremo, mas ele explica, né? Ele é pedagógico para vocês entenderem o que eu quero dizer. Né? Então, quando você aplica ao seu trabalho, né? E aí eu tive essa experiência. Eu acordava muito cedo para fazer minhas atividades ali. E eu percebi que meu raciocínio estava muito lento de manhã, comparado 2 horas mais ou menos depois do que eu acordava. Então estava me arrastando, apesar de que eu já estava acordado, já estava produzindo, mas eu estava me arrastando. E aí eu percebi que além do meu foco aumentar depois de 2 horas, ele aumentava ainda mais quando eu fazia alguma atividade física mais intensa. Por exemplo, uma musculação, ou correr aqueles tiros ali, né? Corre 1 minuto, anda 30 segundos, corre 1 minuto e anda 30, ou corre 30, anda 30, né? Enfim. Aí você vai fazer do jeito que você achar melhor para você, tá? E algumas coisas elas me indicavam isso. E eu comecei a entender isso. Ou seja, eu comecei a medir as coisas ali. Por exemplo, eu chegava e para fazer escrever alguma coisa, eu demorava, sei lá, 1 hora. Aí, depois disso, eu passei a demorar 45 minutos. E aí, foi melhorando, passei a demorar meia hora. Entendeu? Então, eu distraía menos, eu bocejava menos. Então, eu comecei a reparar pequenas melhorias ali. E aí, eu percebi que entre às 7 da manhã e às 11 da manhã era o meu pico de produtividade. Né? Ali por volta das 11, meu corpo ele já começava a dar sinais de lentidão. Apesar de continuar produtivo, né, não era necessariamente igual das 7 às 11. Né? Depois das 11 ele já começa a cair. Ainda assim, né, eu tenho uma produtividade boa ali por volta até das 3, 4 da tarde. Mas depois das 4 ali o negócio já começa a desandar. Então,
você começa a entender ali quais são as janelas para você poder trabalhar. Mas uma coisa que é importante, não pense que quando você descobre aí, por exemplo, sei lá, o meu é das 7 às 11, você vai ficar 4 horas trabalhando seguido sem parar? Não. Um profissional de alta performance consegue se manter em alto nível usando estratégias para gestão de tempo e de energia. Você pode aprender a ter mais energia e disposição para executar suas atividades diárias e com isso aumentar sua produtividade, já que você vai conseguir fazer mais no mesmo tempo que você tem disponível. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro como fazer isso e ser mais eficiente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Assiste lá depois que terminar esse aqui que você está vendo. Você pode se surpreender como algumas mudanças simples fazem uma grande diferença. Você vai precisar trabalhar estratégias e trabalhar em blocos. A única exceção para isso que eu digo para vocês é o seguinte: quando você atinge o que a gente chama de flow. O que é flow? Você está fluindo no trabalho. Só que isso nem sempre é uma realidade para as pessoas, tá? E quando você está fluindo, você vai ter uma produtividade muito acelerada. Só que isso não depende muito do seu controle. Vai depender muito do trabalho que você está fazendo, do conteúdo que você está trabalhando, das coisas que você está fazendo, tá? O flow, ele é um estado que eu chamo de atenção desatenta. Né? Por exemplo, uma pessoa escrevendo uma história, um livro, por 2, 3 horas seguidas. Né? Às vezes ela engata ali e vai embora. Né? Ou você lê um livro por 2, ou 3, ou 4, ou 5 horas seguidas também. Eu lembro de um caso comigo. Né? Quando eu era um pouco mais novo ali, eu estava lendo um livro à noite, comecei a ler e eu fiquei lendo. E fui lendo, eu estava empolgado ali. De repente, minha irmã abriu a porta do quarto e perguntou: "Uai, meu filho, você não vai..." Meu filho, né? "Uai, menino, você não vai dormir, não? Já são 5 da manhã." Eu não vi o tempo passar. Comenta aqui embaixo para mim, se você quer que eu fale mais sobre o estado de flow, que pode ser um próximo vídeo para esse canal. Pois bem, vamos lá. Né? Você já entendeu que você precisa descobrir o seu cronotipo, você precisa descobrir qual é a sua janela de horário de trabalho. E a melhor forma de fazer isso é como? Testando. Tá, e depois, o que você faz com essa informação? Você vai definir as suas estratégias e as suas janelas de trabalho. Eu comentei que precisa ter estratégia, certo? Então, você começa a definir isso. Se você tem algo muito importante que requer concentração, você não vai marcar uma reunião no seu horário mais produtivo. Por que você vai marcar uma reunião no seu horário mais produtivo? A não ser que essa reunião seja uma reunião estratégica. Né? Então, nos horários que você está menos produtivo, você coloca atividades que são mais simples. Exemplo disso é o Jeff Bezos. Ele não marca reunião estratégica depois das 17 horas. Ou seja, ele tem uma janela que ele vai marcar ali as reuniões. Que depois disso você já está cansado, você já não está mais tendo a sua clareza mental, o seu julgamento ali 100% para você tomar boas decisões. Essas horas também elas podem ser usadas para você estudar um tema importante, porque é a hora que seu cérebro está mais ativo, que você consegue ter insights, perceber mais coisas, tá? Fazer alguma apresentação específica de um projeto que você está liderando, ou um projeto para uma liderança, ou para uma aprovação, ou para um cliente. Né? Você precisa de fechar um contrato com o cliente. Né? E aí você, como eu comentei, estruturar os planos estratégicos aqui para a sua empresa, para suas ações. Você vai precisar parar e olhar para a sua realidade, tá bom? No meu caso, aqui, se você está curioso para saber, eu produzo conteúdo nesse horário mais produtivo. Né? Então é a hora que eu paro para escrever os conteúdos, é a hora que eu paro para estudar os conteúdos também. Então, esse horário mais produtivo eu uso para produção de conteúdo. E vale ressaltar aqui também, né, porque às vezes você cria um protecionismo muito grande em cima dessa hora que você está trabalhando, dessa hora que você está mais produtivo. Tem um detalhe, nem sempre você vai conseguir blindar a sua hora. Né? Muitas das vezes você vai ter uma demanda direta da sua liderança que você vai ser obrigado a responder, tá? Que pode, de fato, ali, prejudicar o seu horário produtivo. Mas você ter a consciência de que ele existe, né, já faz você fazer mais
na mesma quantidade de tempo, porque em 1 hora você vai conseguir executar muito mais coisa, porque você está mais produtivo, você está conseguindo concluir as tarefas com uma velocidade muito mais alta. Já é uma baita vantagem você poder aumentar a sua produtividade, né? E aí, pessoal, para você colher os benefícios é só uma questão de tempo, tá bom? Então você vai tomar decisões melhores, você vai ter mais clareza para tomar essas decisões com menos esforço mental, você vai conseguir realizar as tarefas, mais tarefas em menos tempo, você vai manter a alta performance sem uma exaustão constante, sem aquelas quedas de energia durante o dia. Você vai aprender a conviver em conjunto com o trabalho e a vida pessoal, você vai saber lidar com isso, né? Usando a sua energia de forma inteligente. Você vai se sentir mais realizado e no controle do seu tempo, porque às vezes a gente acha que está tudo descontrolado, né? E o principal que eu vejo é muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. E quase ninguém faz porque é mais difícil, né? Só que é aqui que você começa a se diferenciar da sua concorrência, que é quando você se torna excelente no que você faz, a concorrência costuma ser muito baixa. Se você não me conhece, eu sou Gil Tolentino, sou mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei como você pode se beneficiar do seu cronotipo para ser mais produtivo e se diferenciar da concorrência. Eu também expliquei o que você pode fazer para descobrir qual que é o seu horário de maior produção e quais são as ações que elevam você para um outro nível de produtividade, fazendo mais em menos tempo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda na caixinha de perguntas no meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar me acompanhando aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre alta performance e como viver uma vida mais produtiva, otimizando cada vez mais seu tempo sem se preocupar com esgotamento mental, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.